Vamos lá. Então, a gente já pensou então nas formas clínicas que a gente discutiu aqui, e a gente entende que boa parte do diagnóstico da dermatite seborreica é clínico, né? É bem clínico. E Raramente a gente vai precisar de um exame complementar bem raro. quando houver alguma dúvida de diagnóstico. Mas para a gente ter alguma dúvida de diagnóstico, a gente tem que pensar em outros Em diagnósticos. diagnósticos O que é que a diferenciais, gente tem né? que estar ligado aí para pensar nos diagnósticos diferenciais possíveis quando a gente examina um paciente que você considera a dermatite seborreica como primeira hipótese. Isso. Quando é na área do bebê, né, que chega assim, raramente a gente pensa, né, a depender da exuberância do quadro, né? Claro. Claro, se for um quadro realmente extenso, com eritrodermia, então a primeira coisa que a gente tem que afastar é uma esteocitose, né, Isso, Claudinha? isso. Porque é uma coisa rara, mas também se a gente não pensa, não Não dá afasta, né? diagnóstico. Então É a rara, gente. mas é grave, então a Isso, gente tem que então. pensar. Exatamente. Então a gente tem que afastar, ver se não é esteocitose de células de Langerhans, mas existem outros quadros que são mais localizados, que também a gente tem que fazer diagnóstico diferencial. Só para Então, lembrar aqui, Perlinha, pensando na esteocitose, assim, o que é que vai diferenciar um pouquinho? Então, eu chamo a atenção, geralmente é um padrão de erupção na área seborreica, por isso a gente isso. confunde dermatite seborreica, mas tem um aspecto um pouco mais purpúrico, só para deixar a dica para você pensar. Então, quando a gente vê aquelas escamas com crosta parecendo mais hemorrágica, com um aspecto meio petequial, e no couro cabeludo, no colo, um paciente um pouco mais comprometido do ponto de vista sistêmico, porque a gente sabe que aqui na dermatite seborreica clássica não tem nada O sistêmico, paciente está né, no bem. bebê, então É. levanta a coisa, vamos investigar, eventualmente pode ter hepatosplenomegalia, pode ter outro tipo de sintomatologia sistêmica, então pense nos quadros de refratariedade e numa erupção que lembra a dermatite seborreica de aspecto purpúrico. Mas seguindo, Perlinha, o que é que a Aí, gente assim, pensa se mais? for uma coisa localizada no couro cabeludo, a gente pode pensar numa psoríase, que é muito comum. Às vezes a gente pega Isso. pacientes, né, com aquela crostinha aí, é psoríase, é uma psoríase iniciando, é uma dermatite seborreica. Outra coisa também muito comum é a dermatite atópica, né? Também. Então a gente pega muito aquela descamação na dermatite atópica e Principalmente em criança, né? principalmente em É. crianças, e isso confunde bastante a gente. Agora, claro, a gente sabe que a dermatite seborreica é comum até ali 2, 3 meses. Se você já pega uma criança de 4, 5 anos, É as mais provável. glândulazinhas estão lá dormindo, então é É. pouco provável que seja. Então aí Seborreica é mais provável ser isso. atópico. Então Isso. cada caso a gente vai diferenciando, né. Então se você pega uma dermatite seborreica mais na região das fraldas, assim na região Da da virilha, área genital, aí a genital. gente faz diagnóstico diferencial com a dermatite das fraldas, né. Então Isso. assim, tem vários os diagnósticos diferenciais nessa tanto na criança como Como no no adulto. no adulto. Isso. E no adulto, curiosamente, a gente costuma fazer mais confusão diagnóstica quando existe acometimento facial, né, Perla? Isso. Porque na face nem sempre a descamação é tão proeminente. Quando tem aquela descamação clássica, show, é bem É, fácil. Mas às vezes o que predomina é o eritema, é aquele padrão inflamatório. em E asa de aí, borboleta, isso, né. aí vem aquele raste É. de padrão malar, aí muita gente questiona, eita, isso será uma colagenose, já é um lúpus com racho malar surgindo, é uma rosácea, porque existe, parece haver uma exacerbação no calor, na exposição ao sol. E o que é que você poderia dizer aí de dicas para Exatamente. tentar É, diferenciar? Que porque nem sempre é fácil. exatamente, porque se for pensar, como você falou, no sol, todos pioram. Todos Então pioram. não é dica, Não né. é dica, Então a é. gente tem que ver se tem um padrão mais pustuloso, se é um padrão mais inflamatório, com menos pústulas, Isso, né. Então se tiver muita pústula, será que eu estou diante de um quadro de rosácea, né. isso. Se está, em relação ao Poupando ou suco, não, né? poupando ou não o suco, a gente sabe que no lúpus ele poupa o suco nasolabial, né, e na dermatite seborreica pode ultrapassar esse suco, inclusive pegar os cantinhos aqui, né, Do do nariz. do nariz. Então, assim, tem essas dicas que podem ajudar, mas às vezes não é suficiente, né. Às É, vezes está ali e a gente fica na dúvida mesmo, isso, né. na interface, né? Então, de Exatamente. forma geral, eritema em face, dicas para pensar, nem sempre é claro. Mas se você vê um padrão com pápula e pústula, pensar em rosácea com aquele fundo eritematoso Isso, telangiectásico. Se tiver mais descamação envolvendo o suco nasolabial, deve ser dermatite seborreica. dermatite. Se for aquele racho malar que poupa o suco nasolabial e ele tem outros sinais de fotossensibilidade no colo, no dorso, tem que pensar mais em colagenose, em lúpus, etc. Exatamente. Mas, eventualmente, a gente precisa seguir com a biópsia quando o quadro não é muito claro, né, Perla? Não sempre, Exatamente. mas são situações de exceção que a gente, do ponto de vista evolutivo e clínico, a gente não consegue fechar diagnóstico.
E aí, Isso. o que é que a biópsia pode nos mostrar quando, excepcionalmente, há dúvida? Exatamente. E assim, é importante a gente saber que raramente a gente vai para a Raramente, por isso que eu biópsia, estou dizendo, né. é raro, é raro. Exatamente. Então, quando a gente tem uma biópsia, então a gente vai ter uns sinais que eles colocam na biópsia, seriam a paraqueratose, com sinais de obstrução do folículo, espongiose naquela região ali da epiderme, levando que podia ser ele na prática fala que é mais sugestivo da dermatite Dermatite seborreica. seborreica. Aí é uma doença que é predominantemente folicular. Folicular. Então, a gente vai ver um infiltrado mais perivascular e perifolicular, ou Isso. eventualmente a presença de escama no ósseo folicular. Então, você vai Obstruindo ver uma ali. doença mais foliculocêntrica, de Isso. forma geral. E isso pode ajudar no diagnóstico diferencial de colagenose, de rosácea, até de uma psoríase, em alguns casos Exatamente. que a gente fique aí em cima do muro, tá? Mas lembro, a gente tem condição de reconhecer, eu acho que 97% dos É, casos sem precisar de exame sem complementar, precisar. né? E ok, fechamos o diagnóstico, já estamos seguríssimas aqui no quadro clínico. Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero você lá.